Fala galera, está iniciando mais um podcast aqui do Tá na Rua e hoje com a presença do meu grande amigo de infância, meu amigo que eu tive o prazer de conhecer no curso de desenho. Com vocês, Tony Zusa. Por favor, Tony, se apresente para os nossos ouvintes. Alex, meu querido amigo de longa data, é um prazer estar aqui com você, muito contente com a sua iniciativa de levar um pouco da cultura pop para essa população, principalmente para nós aqui vazianos, nós que somos da mesma geração daqui da Vaz, a gente sabe a dificuldade que a gente tinha de encontrar pessoas que gostavam da cultura pop, de HQ, de desenhos, de filmes. Então a gente somos, digamos assim, poucos, e alguns ainda seguir outros caminhos, outros rumos, né? Eu me chamo Tony Zusa, né? Faço faculdade de História, sou um apaixonado, entusiasta, né? Da cultura pop, de quadrinhos, de HQ, de mangá, de tudo. Eu sou um entusiasta dessa área, realmente um colecionador, um apaixonado, né? E agora, no curso de História, tenho até tentado fazer dessa minha área de trabalho, sabe? Assim, eu vou fazer minha monografia nessa área de quadrinhos e também de cultura pop em geral, né? E hoje então a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos do universo de HQ, que a gente vai falar hoje sobre V de Vingança, dos meus filmes favoritos e também HQ. Tony, qual foi o impacto que você teve ao assistir pela primeira vez V de Vingança? Alex, eu fiz acho quase um caminho contrário, porque eu tive acesso primeiro à HQ. Eu acho que quase a gente aqui, quase todo mundo que eu conheço teve primeiro acesso ao filme. Eu não, eu acho que por 2002 eu tive acesso ao HQ de V de Vingança. Mas eu ainda era um adolescente, eu não consegui ler com um olhar mais assim acadêmico que eu tenho hoje, sabe? Assim, o olhar social político, podemos dizer. Então, o filme eu só vim realmente ter assim, contato com o filme em 2008, já na faculdade quando fazia letras. Um amigo meu, Heriberto, que me indicou, que você conhece bem, eu acredito, amigo de Netinho também, de Edgar. E ele me indicou e eu assisti o filme, porque eu já tinha lido a HQ. Mas aí, assim, o meu impacto mesmo político foi depois que eu assisti o filme. Eu li a HQ porque tive acesso e, assim, o mesmo carinho pelo filme que eu tenho pela HQ. Eu acho que o filme, ele, apesar de ser uma adaptação boa, uma adaptação fiel, eu prefiro o HQ. Mas, assim, o impacto maior é com a visão política, assim, pessimista e certeira do crescimento do Alan Moore. Toda vez que eu assisto V de Vingança, eu tenho uma visão diferente. Toda vez que eu assisto, me dá vontade de chorar em algumas cenas do filme. Porque devido à política que o filme aborda, né, o governo totalitarismo. Tony, como é que você vê essas instalações de governo nos países? A gente fugindo um pouco do filme, como é que você vê essa instalação de governo totalitarista em determinados países? Como é que eles se dão, esses governos? Fazer uma base para quem está nos ouvindo. O filme é baseado no HQ homônimo de Alan Moore, V de Vingança. Alan Moore é um quadrinista, né, considerado no mainstream como um dos maiores escritores de quadrinhos, né, da cultura pop. Ele veio naquela leva no final da década de 80, com o fim da Era de Bronze, surgimento, né, ali da invasão britânica. Ele, junto com Neil Gaiman, Grant Morrison. Então, ele é um anarquista, né, e o quadrinho, tanto o quadrinho como o filme, que é uma adaptação, ele fala, né, sobre um futuro distópico. O país, né, já tomado por um governo conservador, ultranacionalista, ditatorial mesmo, um regime fascista. Alex, eles têm as representações, né, o líder, né, absoluto do sistema é a cabeça, a polícia é os homens dedos, o Ministério das Câmeras, né, que era os olhos, o departamento de investigação, o nariz, e a mídia é a boca, né, a voz do destino, né, radialista lá. Sobre essa escalada ditatorial, sobre esses governos que, assim, exemplos existem dos dois lados. Esses exemplos de governos ditatoriais socialistas, como na Coreia do Norte. A fuga democrática que essas pessoas, ao chegarem ao poder, eles instalaram, eles perseguiram seus
adversários políticos. Mas assim, no caso de Cuba e Venezuela, eu tenho uma visão ainda mais ampla na questão do imperialismo norte-americano. Eu acho que algo que a imprensa em geral não fala, é falado mais no meio acadêmico, somente nós historiadores, que é a questão da ideia imperialista norte-americana, principalmente sobre os países aqui da América Latina, né? Aconteceu com Cuba, aconteceu com Venezuela, que é os embargos econômicos. Você deixa a nação cria uma situação de problema naquela nação, com os embargos econômicos, e depois você acaba vindo com a solução, né? Você cria a doença e você depois vem com o medicamento. Então, assim, nos últimos anos, né, houve uma inversão, né? Houve uma escalada, que é aí onde eu digo que Alan Moore foi sempre considerado um pessimista. Eu acho que ele foi um cara que preveu muito bem o futuro, que foi essa escalada dessa direita reacionária, desse sistema reacionário, né? Aconteceu a eleição de Trump nos Estados Unidos, que agora perdeu para Biden, mas aconteceu a eleição de Bolsonaro aqui no Brasil e na França quase também que um reacionário que se elegia. Então, eu acho que vivemos realmente um momento. Existe para citar aqui, existe você deve conhecer bem, um teatrólogo, um filósofo alemão, que é Bertolt Brecht, que ele diz: a cadela do fascismo sempre está solta, né? Então, sempre está no cio. Ele diz: a cadela do fascismo sempre está no cio. Então, eu acho que, assim, vigiar por parte de nós, cidadãos civis, a democracia é um dever nosso, porque existe essa escalada ditatorial de ambos os lados, sabe? De todos os lados. E principalmente hoje, uma escalada reacionária no mundo bastante visível. Tony, o filme mostra muito bem isso, né? Que a gente inicia um filme com uma das cenas que a Even, ela está sendo perseguida por policiais que tenta estrupá-la, né? E mostra aquele crachá, que é para ela obedecer aqueles homens, né? Porque eles detêm o poder. Então a gente vê muito isso no filme, a questão de poder. Tudo está acima do poder, tudo é em relação ao poder, e a gente tem, né, o nosso V, que contrapõe aquela ideia de poder, que tenta libertar as pessoas desse regime. Como é que você vê essa libertação diante da HQ e do filme, Tony? Assim, eu tenho duas visões diferentes em relação ao filme e a HQ, né? A gente falar um pouco de V. V, ele é um herói misterioso. Eu acho a sacada de Alan Moore genial, porque ele é um cara que ele foi preso no campo de concentração e ele saiu para lutar contra esse sistema opressor, né? Contra esse sistema opressor. Então, ele poderia ser um negro, ele poderia ser um gay, ele poderia ser um judeu. Ele era alguém marginalizado pelo esse sistema fascista que estava na Inglaterra nesse futuro distópico, né? Mas aquela máscara, que é uma ideia do desenhista David Lloyd, né? Que ele sugere a ideia a Alan Moore de fazer a máscara que é de Guy Fawkes, que não era nenhum anarquista. Guy Fawkes ele faz parte da conspiração de pólvora lá para já outro tema, já numa revolução católica contra a igreja anglicana, já fugindo um pouco do tema. Mas assim, eu vejo na HQ o personagem de V um revolucionário autêntico. Ele é um cara inteligentíssimo. Você vê que na casa dele, no filme, representa muito bem. Ele coleciona artes, coleciona até discos, né? Que como nesse futuro distópico tudo estivesse sobre censura, né? E ele é um colecionador dessas coisas que foram censuradas. Ele é um cara inteligentíssimo, acima da média. E no filme, claro que é uma adaptação hollywoodiana, né? E a gente sabe como é que Hollywood funciona, o que é que vende no mainstream de Hollywood, que é o romance. E eu acho que essa parte do filme em que romantizam, querem fazer de um casal o V com Eve, eu acho que acabam romantizando demais como se o foco, como se tudo partisse
por um romance, quando na verdade a ideia central de V sempre foi uma revolução anarquista. Ele era um anarquista e ele queria, né, causar uma revolução anarquista, queria derrubar esse sistema opressor. E no filme, não. No filme, ele acaba se envolvendo amorosamente com Eve, que isso é uma adaptação apenas do filme. Na HQ ele não tem esse relacionamento amoroso com Eve. Na HQ, inclusive, ela cogita a ideia dele ser o seu pai, né? E deixa a dubiedade também na HQ, que ele poderia ser gay, que isso na década de 80, na Inglaterra, no governo de Margaret Thatcher, na Dama de Ferro, é de uma audácia de Alan Moore, assim, gigantesca, né? Mostra um pouco da genialidade desse autor. Mas, assim, eu acho que, nesse sentido, Alex, para ficar na sua pergunta, eu acho que o filme, ele romantiza demais a ação de V, como se fosse em prol de um romance. E no HQ não existe romance, ele é um revolucionário, né, que quer fazer aquele dia do dia 5 de novembro um dia para a história, e realmente faz. Você tocou num ponto importante. Eu sinto que o filme ele perde o foco depois dos 40 minutos. Ele entra noutra pegada, ele diminui o ritmo e entra nesse tema de romance entre Eve e V. E para as pessoas é uma coisa que vende, né? Hollywood sempre vende esse tipo de romance, esse tipo de filme. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não entendem o contexto de V. Pensa que V é um super-herói que está ali só para lutar e combater o crime, assim como o Batman. Então, sempre Hollywood tenta colocar dentro dos seus filmes um romance, né, para encobrir outras temáticas. Pronto, a gente tem um exemplo clássico de Clube da Luta. A gente tem uma temática capitalista no filme que muitas pessoas levam para um clube que os homens estão ali para se divertir e lutar. E também a gente tem um romance, né, do Brad Pitt com aquela mulher. Então a gente tem 3 temáticas dentro daquele filme de Clube da Luta. Então sempre Hollywood ele tenta fazer isso, tenta sempre levar questões de romance para os seus filmes que propõem outra temática. A gente também tem romance dentro dos Vingadores. A gente tem os Vingadores que também tenta um romance ali dos Vingadores. E a gente sempre tem essa quebra de ritmo através de um romance. Eu não gosto desse tipo de filme que começa numa pegada e leva para outra pegada sem ter um foco. Para mim, o filme teria que começar com um romance já e levar esse romance até o fim do filme, né? Como a gente tem no podcast passado, que a gente tem em Hig for a Dream, que a gente tem o Jared Leto e tem a atriz que faz a Marion, que é um romance viciado em drogas. Então o filme já começa com esse romance. Ele não coloca esse romance a partir da metade do filme. O filme já começa com esse casal. Então Hollywood ele tem essa problemática. Eu acho um problema tipos de filme que acaba tirando o foco da temática e colocando um romance que é para a galera teen embarcar nesse filme. Você tocou num ponto importante, Tony, que é das pessoas marginalizadas, né? Que a gente tem os homossexuais, que o filme aborda, a gente tem os negros, que o filme aborda, e a gente tem também aquelas pessoas judeus, né? Que o filme aborda. Como é que você vê dentro da HQ essa classe marginalizada? Como é que Alan Moore trabalhou essa classe? Olha, Alex, eu achei o seu exemplo de Clube de Luta perfeito. Porque eu a primeira vez que assisti o filme Clube de Luta, me indicaram como um filme de ação, cara. E o filme Clube de Luta é uma analogia do capitalismo para quem quer estudar a fundo. Dá para trabalhar em sala de aula, cara, para se ter bem uma ideia. Achei o exemplo perfeito, né, de como Hollywood romantiza e a população às vezes acaba observando só a romantização e não o foco político-social, né, que aborda o filme em si. Sobre Alan Moore, eu achei ele genial, justamente nessa sacada de ele, em momento algum, ele dá pistas sobre a identidade de V, né? Ou seja, existia uma perseguição, existia um campo de concentração que prendiam essas pessoas que eram homossexuais, que eram negros, que eram judeus, e essa
esse mistério em torno do personagem principal, que ele podia ser qualquer um, porque ele foi preso no campo de concentração, então ele era obrigatoriamente um homossexual, um negro ou um judeu, porque ele foi preso no campo de concentração. Outro exemplo que eu acho fantástico na HQ, que eu acho que o filme também romantiza, eu vou lhe explicar no final por quê, é a situação, para mim, a parte mais impactante do filme, e da HQ também, que é quando Eve é sequestrada e presa, que dá a entender que ela foi sequestrada e presa pelo regime totalitário. Mas depois fica lá, é claro que foi toda uma encenação de ver para que ela entenda o que é a revolução. E quando ela está presa, ela começa a se corresponder com a atriz Valerie, né? Que é uma atriz lésbica, que está presa no campo de concentração, que é lésbica, né? E ela, através daquelas cartas, ela que consegue colocar, pelo menos essa é a mensagem que eu tenho quando leio o HQ e também quando assisto o filme, de que o que fez Eve entender o espírito da revolução, entender o papel político e social dela contra aquele sistema, não foi ela estar presa em si, mas foi ela ter o contato com aquelas cartas da atriz Valerie, que era lésbica, que estava presa porque era lésbica. Depois a gente sabe no decorrer do filme que tudo foi encenação de ver, mas que a carta de Valerie foi ele que trouxe do cativeiro dele, ou seja, foi ele que se correspondeu com Valerie, e foi através dessa carta que ele criou essa ideia revolucionária dentro dele. Então eu acho que essa mensagem dele, de uma atriz lésbica, mulher lésbica, sabe, colocar dentro do personagem principal, e de Eve, que também era uma subprotagonista no HQ e consequentemente no filme, essa ideia revolucionária, eu acho sensacional. Nós estamos falando do HQ de 88, né? Um filme de 2005, então é algo assim muito à frente do tempo, né? E você perceba que são poucos escritores e roteiristas que trabalham esse tipo de classe, né? Ontem eu estava lendo uma matéria, que eu não sei se você conhece, uma série chamada Prison Break, né? Que o ator, aquele que faz, acho que é o Michael Scott, ele estava saindo, deixou a série, né? Ele escreveu uma carta ontem, um comunicado, que ele deixou a série porque ele não consegue mais fazer papel de heterossexual. Ele é gay e ele diz que a partir de agora ele não vai fazer nenhum papel para Hollywood que não seja papéis que abranja outras classes sociais. Então, assim, os fãs começaram a criticar ele na internet, dizendo que ele fez a fama em cima de Prison Break, agora a série está inacabada, mas cada um sabe de si. Se ele não está mais a fim de fazer o papel de Michael, de um heterossexual, para a série, para os fãs, beleza, é a decisão dele. Mas, assim, eu também não concordo com a visão dos fãs de ele ter abandonado uma série. Então, assim, quem vai colocar outro ator no papel principal, então fica inacabada essa série. Então, assim, tem pessoas agora, Tony, que estão fazendo esse movimento, né? Vários atores negros e gays, eles estão agora tentando seu espaço em Hollywood, porque a gente sabe que Hollywood é uma indústria sensacionalista, né? Que a gente tem papéis para pessoas que já são de grande porte, né? E essas pessoas, eles não aceitam fazer papéis gays, né? Que tem um ator, não lembro o nome dele agora, porque ele se recusa a fazer qualquer papel que seja gay. Ele já disse, já veio a público e disse que não aceita. Não aceita. Outra coisa que me chocou foi a saída do Johnny Depp essa semana de Animais Fantásticos. Eu acompanho a série Animais Fantásticos, que é um spin-off da saga Harry Potter, e a Warner, sem consultar Johnny Depp, ela retirou o Johnny Depp da série, que é agora para o terceiro filme. E Johnny era um papel principal. Todo mundo assiste a franquia devido ao Johnny Depp. Johnny Depp, eu acho que você não acompanha, eu acompanho Johnny desde o começo da carreira dele. Eu amo muito Johnny. Assim, ele estava genial como Grindelwald. Com o Grindelwald. Eu sou fã de Harry Potter também, eu assisti também, eu achei. E também compreendo, assim, interrompendo, desculpa já. Assim, eu compreendo a revolta dos fãs aí com a saída do ator de Prison Break, mas também, assim,
é muito legítimo, Alex. Na sociedade heteronormativa como a gente vive, em que esses papéis são o papel de um negro, o papel de um gay protagonista, é muito raro. Então é normal. Eu sou negro, você também é negro. Se eu fosse um ator e eu ascendesse uma carreira de sucesso em Hollywood, eu ia querer trabalhar pela minha causa. Eu ia querer dar legitimidade ao meu lugar de fala. Tá compreendendo? Então eu compreendo a luta do ator, acho corajoso da parte dele sair de uma série de bastante sucesso para dar legitimidade ao seu lugar de fala, né? Porque é muito raro você assistir uma série em que um protagonista é negro, em que um protagonista é gay, então tá entendendo? Assim, é muito raro. E na situação aí de Johnny Depp, que eu achei ele um ator genial, assim, eu sou fã de Johnny Depp como ator, cara, mas assim, ele se envolveu na situação aí que ninguém sabe quem tem razão, se ele ou se é a Amber Heard, que também tá para ser substituída em Aquaman, né, que ela faz o par romântico, eu esqueci o nome, faz Mera, o par romântico da Aquaman, ela também tá para ser substituída, porque assim, o divórcio deles é uma coisa assim, cara, o nível mais baixo que pode existir, assim, é alguma coisa de louco. Então a Disney acabou se adiantando, porque não, nem a Disney, é o Warner, no caso, os Animais Fantásticos, perdão, acabou se adiantando e eu acho que poderia esperar a sentença, né? A sentença, até porque, assim, já ficou provado que não tem santo ali. Eu sou um cara que eu defendo demais os direitos da mulher. Acho que se não tivesse também as gravações que tem dela e coisas escatológicas que ela já fez aí, que não vou nem citar aqui, que não entra assim, a gente poderia... Mas assim, no final eu acho como ele envolveu nessa situação, eu acho justo também a saída dele, porque nós vivemos num momento em que a gente não pode naturalizar isso, violência contra a mulher, a gente não pode naturalizar racismo, todo tipo de preconceito, misoginia, homofobia, racismo, a gente tem que desconstruir por uma sociedade mais justa, igualitária, com equidade e com oportunidades iguais para todos. É verdade, Tony. Você também falou, né, nessa questão de racismo, de homofobia. Tem também um tema forte que é a gordofobia, né, que tá vindo agora à tona. O pessoal lutando pelos direitos das pessoas que sofrem bullying, né, dentro da escola e fora da sociedade. Minha namorada, ela disse que eu defendo muito, minha ex-namorada no caso, ela disse que eu defendo muito o Johnny Depp. Eu sou a favor e não olho o lado da Amber. Eu disse, não. A gente ainda troca mensagem, conversa. Eu disse, não, nenhum dos dois prestam, para deixar claro. Nem o Johnny, que não é santo, eu conheço a vida do Johnny desde da década de 80, ele não é santo, nem a Amber. Então, assim, farinha do mesmo saco, Johnny Depp e Amber. Então, assim, eles que se resolvam da melhor forma, espero que não atinja a carreira dos dois, né, que eles perdam mais papéis em Hollywood e que ele continue ainda na saga de Piratas do Caribe, que também está na balança, estão tentando cortar ele da saga. Não tem como cortar Johnny Depp da saga, porque Jack Sparrow só funciona com Johnny, não tem outra pessoa que faça. Aí é melhor terminar realmente a saga porque assim, realmente ele centraliza, em Piratas do Caribe ele centraliza todas as atenções, o filme gira em torno do personagem de Jack Sparrow, assim. Mas assim, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, existe também, eu já ouvi áudios dele dizendo, você que me batia, né, fugindo do tema, e ela dizia, mas ninguém vai acreditar, ou seja, quando surgiu o tema, eu fiquei muito triste com ele, mas depois eu fui vendo que, realmente, nesse caso em questão, eu prefiro esperar, aguardar, é diferente de outros casos que eu sempre me posiciono favorável à mulher, porque eu acho que é notável, e é histórico, faz parte do histórico cultural, todo tipo de violência que a mulher sofre, seja ela psicológica, financeira e física mesmo. Então eu acho que a gente tem como educador esse papel de desconstruir isso, de não naturalizar, de condenar realmente, para fazer uma sociedade de equidade e colocar a mulher no lugar de fato que ela merece, que é o que ela quiser.
A mulher faz o que ela quiser, é o papel dela, não pode ser um papel definido por uma sociedade patriarcal. Mas assim, voltando para o filme, Alex, eu estava assim, observando, eu até separei aqui um trecho de Alan Moore, que Alan Moore fala sobre o filme. Depois eu posso até ler para você, porque eu acho assim que o filme ele se perde um pouco nesse sentido, como você diz, porque eles não tiveram uma coragem de falar desse sistema autoritário. O filme foi produzido na época do governo Bush, né, nos Estados Unidos. É um filme hollywoodiano. A história é sobre a Inglaterra. O filme é feito em Hollywood. Mas, por exemplo, há uma crítica de que as palavras anarquia e fascismo não aparecem nenhuma vez no filme, sabe? E nesse trecho que eu separei aqui da entrevista de Alan Moore falando sobre isso, ele diz justamente isso. Que eu posso ler para você? Pronto, é assim. Ele diz assim: o filme, palavras de Alan Moore, o filme transformou a obra em uma parábola da era Bush, feita por pessoas tímidas demais para localizar uma sátira política no próprio país. É uma frustrada e potente fantasia americana liberal, de alguém com valores americanos e lutando contra um Estado neoconservador. O que não era o tema da HQ. V de Vingança era sobre fascismo, era sobre anarquia, era sobre a Inglaterra. Exatamente, Tony. A gente vê, né, a revolução que ele tenta criar e cria no final do filme, que em nenhum momento toca na palavra anarquia. Tony, o que seria um movimento de anarquista? Que a gente tem também uma série chamada Song of Art, que também trabalha essa questão de anarquia, que é a anarquia entre os motoqueiros. Como é que funciona, Tony? Explica aí para os nossos ouvintes como é que funciona essa revolução de anarquista. Anarquia, uma palavra simples para sintetizar, seria uma diluição das responsabilidades, né? A anarquia, ele prega o fim do Estado, né? É essa mão opressora para os anarquistas que determina tudo. Não é ao contrário, quando a gente prega o fim do Estado, a gente naturalmente associa ao estado mínimo do liberalismo. Não é totalmente diferente, até porque a anarquia ela entende a socialização dos meios de produção, mas sem Estado. Entende um governo onde todo mundo não existe uma hierarquia de poder, sabe? Onde todo mundo é por si e todo mundo é para todos. Não existe um governante, não existe um Estado, não existe uma hierarquia de poder. Existe uma diluição das responsabilidades, para sintetizar bem o que é uma anarquia. No filme, lá no final, o V dá o nome de a terra, faça o que quiser, né? Ele diz que essa é a terra do que faça o que quiser, que já é naquele estado louco de selvageria. E Ivo até pergunta para ele: isso é anarquia? Não. Aí ele diz: não, isso aqui é o caos. Caos é uma maneira de romper com o regime totalitário, ele diz. A anarquia vem depois, ele fala. O anarquismo vem depois, que é a diluição da responsabilidade, a divisão de tarefas, né? Sem Estado opressor, sem hierarquias políticas sociais e de poder. Bom, a gente viu que no filme ele fala sobre algumas frases ultramente importantes. Ele fala que uma frase que eu gosto muito é que às vezes a violência é bom. Ele fala para Eve. Por quê? Porque nesse tipo de revolução é necessário que haja violência para quebrar essas barreiras. É possível fazer uma anarquia, Tony, sem violência em alguns estados? Cara, eu confesso que minha especialidade não é anarquismo, mas assim, eu não acredito, isso é uma coisa pessoal minha, eu não acredito que o sistema capitalista, que é o sistema vigente que nós vemos hoje, nós vemos a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo monopolista, o imperialismo. Nós passamos pelo capitalismo comercial, pelo capitalismo industrial, e hoje vivemos o capitalismo do monopólio. Eu não acredito na mudança de um sistema sem revolução, Alex. Eu não acredito. Eu não acredito nesse que os socialistas chamam de socialismo utópico, de que o capitalismo naturalmente vai migrar para o socialismo,
para uma socialização, eu não acredito. Eu acredito que, assim como o capitalismo surgiu para romper com o feudalismo, como um processo de revolução, como um processo de industrialização, como um processo do comércio lá na Península Itálica, foi o capitalismo, onde surgiu o capitalismo, foi uma revolução. Então, eu entendo que para pôr fim a um sistema econômico e dar início a outro, tem que haver uma revolução. Sabe, eu até eu cito muito assim um exemplo, mudando aqui para a luta do racismo, a luta contra o racismo estrutural, estudando, vendo documentários sobre os dois grandes defensores da causa do negro nos Estados Unidos, que foi Malcolm X e Martin Luther King. E Malcolm, ele tinha uma ideia mais revolucionária, de pela força, e Malcolm de algo mais pelo diálogo. Eu até costumo dizer assim, que Malcolm foi o representante que os negros escolheram, e Martin Luther King foi o representante que os brancos escolheram para o negro. Não estou querendo aqui diminuir a importância de Martin Luther King e a sua importância na conquista dos direitos civis dos afro-americanos, mas eu entendo que, eu digo muito assim, o Martin Luther King lutava para que o negro pudesse sentar num restaurante com branco. Malcolm lutava para o negro ter seu próprio restaurante. Então eu entendo que não se rompe um sistema sem revolução. Então eu acredito sim em revolta, eu acredito sim em revolução. Eu acredito muito numa educação libertária, muito pregada pelo anarquismo. Se você vai falar sobre anarquismo, uma das coisas mais estudadas no anarquismo é a educação libertária, né? E, inclusive na UERN no ano passado teve muito bom, uma palestra sobre isso lá no auditório. Mas assim, eu não acredito, eu acredito na revolução, eu não acredito numa passagem de sistema para outro, num modelo econômico, social e político de forma pacífica. Na verdade, nunca funcionou assim na história, né? Historicamente nunca funcionou assim. A gente teria por pela Revolução Francesa, né? Então, na Revolução Francesa foi uma das maiores revoluções que a gente tivemos nesses anos. E a Revolução Francesa, ela precisou que a população fosse para a rua lutar. Então, sempre em toda revolução vai ter violência por parte da população contra o governo e vice-versa. Não vai ter uma revolução pacífica. Eu acho que nada pacífico resolve. Minha opinião própria. Eu acho que nada pacífico resolve. Eu nunca vi uma revolução pacífica resolver. Então, assim, o pessoal tem que ir para a rua, tem que lutar por seus direitos e, às vezes, tem que ter violência por parte da população. Porque a população, a gente viu alguns anos aqui no Brasil, a população sendo espancada, professores sendo espancados pela polícia. Então, sempre a parte do poder, ela já vem para espancar, ela já vem para bater. Ela bate primeiro e pergunta depois. A gente vai voltar aqui para o filme. Então, a gente vê algumas cenas, né, impactantes no filme, que é a questão que ele diz que sempre há necessidade da arte, que a cultura ela sempre vai prevalecer contra esses regimes totalitários, né? Que, como você falou no começo do podcast, na Casa de Ver, a gente tem várias obras de arte, a gente tem disco, a gente tem esculturas, a gente tem estátuas, sem ser aquelas estátuas de gesso, aquelas estátuas de metal. Tony, por que nesses regimes totalitaristas sempre tentam censurar, sempre censura a arte? Porque a arte a gente sabe que é uma expressão do povo. Porque nesses regimes sempre eles tentam e censuram essa forma de arte, essa expressão artística. Alex, eu penso assim, sobre isso, Alex, sobre arte. Arte é cultura. E cultura, ela cria a identidade das pessoas. A cultura liberta. A arte é isso não está de que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, mas é impressionante a capacidade que a arte tem de aculturar uma pessoa. A capacidade que a arte tem de abrir os horizontes, sabe? Assim, eu conheço você, a gente se conhece desde a infância, a gente é amigo há muito tempo, a gente sabe o quanto a arte e a cultura abriu o nosso mundo. A gente poderia ser mais um pregoado ao nosso mundinho aqui não, mas assim, o acesso que a gente teve à arte desde
da infância, a cultura, né, acaba libertando. Então, é natural, assim, historicamente, qualquer estudo histórico que você for fazer, você vai ver que qualquer governo totalitário, ele censura a arte, ele censura a cultura, porque é uma maneira em que as pessoas criam identidade, é uma maneira em que as pessoas se sentem livres, né, e que essa ideia, nada é mais livre do que a arte. A ideia de arte em si é liberdade. Então, eu compreendo dessa forma, né? Historicamente, eu vendo todos os regimes totalitários, eles tentam suprimir a identidade cultural das pessoas, né? Então, a arte acaba trazendo à tona toda essa identidade e abrindo o horizonte, né? Saindo da caverna, como diz na alegoria de Platão. Exatamente. Tony, a gente está chegando no nosso final do nosso podcast. Eu queria agradecer demais pela nossa conversa. Haverá outros podcasts que eu irei convidar você, principalmente quando eu for tratar sobre o Maluco no Pedaço. Mas antes de finalizar, a gente tem sempre um joguinho aqui de perguntas. Eu pergunto e você fala o que você pensa. Epa, Vamos beleza. lá. Vamos lá. Tony, se você fosse um personagem de filme, qual você seria? Com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia querer ser o Rei T'Challa, eu ia querer ser o Pantera Negra, eu ia querer poder fazer algo pela minha raça, sabe? Eu ia querer poder mostrar o que é o negro sem ser colonizado, porque para mim a ideia do Pantera Negra é isso, o que o negro poderia ter sido se não fosse a colonização europeia. Então eu seria o Pantera Negra. Tony, você acredita que eu ainda não assisti Pantera Negra? Cara, você tá perdendo Só escutei a trilha sonora. Assim, a trilha que é sonora, maravilhosa também, a trilha sonora. Eu já escutei todinha, mas eu não assisti ainda Pantera Negra. Se você fosse um diretor de filme e pudesse refazer uma série ou um filme, qual você refaria? Cara, assim, eu tenho 3 diretores que eu amo, que é o Tarantino, o Nolan e o David Fincher, que faz Clube da Luta, Rede Social, Sete Crimes Capitais, esses são maravilhosos. Mas assim, tem duas coisas que me incomodam profundamente. Eu seria o Nolan para refazer a última parte da trilogia, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu acho que depois de um Cavaleiro das Trevas que é maravilhoso, eu acho que o Cavaleiro das Trevas Ressurge merecia um final mais digno do que foi o filme 2. Mais sabe? digno. Porque aquele último filme, que é com Banner, assim, eu não acho o Banner um vilão que caberia para fechar uma série. Eu escolhi a outra. Não depois do Coringa de Heath Ledger, não tinha, assim, acho que foi um erro de Nolan, eu acho que até ele, sabe? E eu também, assim, eu não gosto da adaptação do filme, assim, não, do final de Watchmen. Então eu também poderia ser um Zack Snyder para dar uma mexidazinha ali no final de Watchmen, no filme, que eu acho que ele romantiza também a ideia ali, que tem toda uma ideia filosófica por trás, que é bem mais abrangente do que apenas uma romantização. Tony, se você pudesse transformar um livro em filme, qual você transformaria? Nossa, cara. Tem um livro que eu li recentemente. Eu acho que já deve ter filme dele, mas eu tive vontade de fazer. Filme tem até um recentemente, que é O Fantasma da Ópera. Cara, eu li O Fantasma da Ópera, o livro, a literatura francesa. Eu sou apaixonado por literatura francesa. E eu escrevi bastante, eu fui lendo e fui escrevendo bastante sobre o filme. Eu ainda não assisti esse último filme que saiu, esse que foi um musical. Eu não sou muito fã de musicais, mas, assim, eu acho, olha como eu estou sendo audacioso, que eu conseguiria fazer um bom filme do Fantasma da Ópera, sabe, assim, eu acho uma obra incrível, uma literatura, cara, eu sou apaixonado por literatura francesa e eu acho maravilhoso, eu faria um filme, se me dessem uma oportunidade, eu tenho um roteiro na minha cabeça, a adaptação do roteiro. Onde você pensa igual a mim, eu não curto a vibe de musical, não.
Assim, eu tive que assistir no tempo que saiu o filme do Johnny Depp, porque eu sempre gosto de assistir no cinema, o filme de Johnny. Sweet Todd, o Barbeiro da Rua Flat. Tinha uma pegada muito, muito boa, o filme, uma história muito massa, mas contada em forma de musical. Assim, foi 1h30 de sofrimento dentro daquele cinema de Mossoró. Para mim não rola nenhum tipo de musical. Nada contra musical, mas para mim, na minha vibe, não. Assim, assim, eu acho que, por exemplo, a HQ Piada Mortal, que é de Alan Moore, se eu tivesse a oportunidade também de fazer uma adaptação contando a origem de Coringa, eu gosto do filme de Coringa, esse que foi lançado agora, esqueci agora o nome do diretor, fugiu da minha mente, que é o mesmo diretor de Se Beber Não Casa, esqueci o nome, mas assim, eu acho que eu faria uma adaptação muito boa de Piada Mortal, eu acho, que dá pra você fazer uma origem do Coringa mais fiel ao personagem. É claro que o filme ele não tenta ser fiel ao personagem, mas assim, dentro de um universo da DC, eu adoraria fazer uma adaptação de Piada Mortal. Eu não gostei do filme, eu assisti com minha ex-namorada no cinema. Ela gostou, ela trabalha com essa questão de psicanálise, ela é formada e ela gostou do filme. Aí a gente saiu, a gente foi debater o filme, né? Aí ela, eu gostei, eu disse, odiei o filme. Ela disse, você odiou, e foi o filme, você que escolheu pra gente assistir, você tava no maior hype. Aí eu disse, sim, mas assim, a única cena que eu gostei do Coringa foi quando ele vai descendo a escada dançando. Pronto, pra mim aquela cena... Lembra bem o Coringa que a gente cresceu lendo aqui, né? Porque pra mim o Coringa ele tem que ser aquele palhaço do crime. E pra mim o Jared Leto, exatamente, ele representou bem aquela vibe do Coringa louco, palhaço do crime. Eu gosto desse Coringa assim, na pegada de loucura, de palhaço. Para mim o melhor Coringa é o de Heath Ledger ainda, mas eu acho que Jared Leto foi muito prejudicado pelo roteiro. Estou muito entusiasmado com essa volta dele agora para a Liga da Justiça. Eu acho o Jared Leto um puta ator. Eu acho que ele nunca se conformou com o resultado de Coringa, então eu acho que ele vai fazer algo para a gente ficar com aquele gostinho de quero mais, ficar no hype mesmo. Porque eu posso falar do filme e dele porque eu acompanhei a trajetória e defendi nas redes sociais, brigava, eu era uma das pessoas, eu sou fanboy de Jared Leto, eu não escondi de ninguém, eu sou fanboy dele, assim como eu sou fanboy de Messi, então eu brigo por Messi e Jared Leto. Eu também sou fã do Messi, cara. Brigo pelos dois, com a galera do Real Madrid, dos outros, e assim, acompanhei toda a trajetória de Jared Leto, ele se ausentou da banda, parou o turnê para viver o personagem, vou para dentro de hospitais, sanatório, para tentar, porque ele é o ator do método. E ele chegou para um show do 30 Seconds to Mars, ele chegou a parar um show após o filme ter saído, e ele disse que gravou mais de 2 horas de filme. Que o roteiro era outra vibe, uma vibe mais dark, e a Warner, quando viu isso... A gente sabe o que esses editores da vida fazem às vezes, né? A Warner não gostou do filme, do trabalho final, porque estava em ascensão Avenger, tinha que fazer algo que fosse nessa linha de Avenger, para combater Avenger, e tentou levar o filme com uma coisa mais comédia, né? Que a gente tem a Arlequina é o melhor personagem do filme, indiscutível. Tanto que ganhou um filme depois pra ela. Aí ele disse que foram 2 horas de filme que ele gravou, e esse material a gente não viu, a gente viu a versão estendida com mais 13 minutos dele lá, e só. Então assim, ele mesmo detonava a Warner por isso, nas entrevistas de lançamento do filme, ele não tinha papo na língua e detonava o filme, no show detonava, no Twitter detonava, tudo que ele pudesse fazer marketing negativo, ele fazia. Agora a gente tem esse retorno dele, né? E agora ele retornou, mas com aval de ele mexer em tudo, sabe? A gente sabe que Jared Leto ele também é diretor, ele dirige os clipes da banda dele, e agora ele tem um aval de mexer, de criar as coisas. Então ele voltou com esse aval. Agora eu acho que vai dar certo e a gente vai se surpreender com o trabalho dele. Tony, a gente também tem outra pergunta. Qual seria o seu top 3 de filme?
meu top 3 de filmes, cara, que pergunta, meu. Você agora fudeu, porque assim, eu tenho muita dificuldade de escolher apenas assim, 3. Assim, eu faço uma lista de 10. Mas assim, eu costumo colocar os filmes que marcaram de alguma forma, sabe? Porque se eu colocar apenas assim, por qualidade, eu vou ter que analisar outras situações, roteiro, edição e... Tony, eu também não consigo, não. Eu sei que no meu top 3 vai estar coisas que me marcaram na infância. Vai estar Stand By Me, que é um filme dos anos 80, que é baseado num livro de Stephen King. E Elvira, a Rainha das Trevas, porque para mim esse filme me marcou minha infância. Pois é, por exemplo, o meu é entre Star Wars, cara. O primeiro Star Wars que eu assisti, assim, foi o que me inseriu na cultura pop, no mundo nerd, então não tem como eu tirar, sabe? Um outro filme, assim, que eu assim, sou, assim, que me fez estudar cinema, assim, estudar um pouco do que é a arte do cinema, é Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Assim, eu acho, assim, eu acho Tarantino um cara fantástico. Eu acho ele desses diretores que são, como é que a gente pode dizer, originais, que eles roteirizam e dirigem. Eu acho ele, Nolan, desses contemporâneos, dos melhores que estão aí. Então eu diria que Star Wars, Pulp Fiction e Clube da Luta. Clube da Luta, assim, me marcou de uma forma assim também. David Fincher fez com que eu assistisse toda a filmografia de David Fincher para ver o que é esse cara, porque assim, eu acho o Clube da Luta assim, os arquétipos, as alegorias, assim, e o plot twist no final é algo assim que vai explodir a mente mesmo. Então, assim, me marcou muito, assim, os 3 que mais me marcaram. Talvez se eu fosse fazer uma análise mais técnica, pudesse mudar um ou outro, mas assim, a minha carreira de cinéfilo, esses 3 assim foi o que mais me marcaram. Não conhecia Clube da Luta, conheci devido à filmografia de Jet Li, que ele participa, ele faz uma ponta lá em Clube da Luta. Exatamente. Aí não conhecia, tava lá, eu tinha que assistir o filme dele, então tava lá. Quando eu assisti, que filme foda. Não conhecia o filme, fui sem distinção nenhuma e assisti o filme, é um dos meus favoritos, Clube da Luta. Tony, 3 livros agora. 3 livros favoritos. Cara, livro, assim, eu sou um cara muito da literatura, assim, eu apesar de gostar muito de fantasia, eu acho que, assim, eu li todos os livros de Harry Potter, eu li todos os do Senhor dos Anéis. Acho que Harry Potter tem um marco na história moderna, na história contemporânea, porque ele consegue trazer os jovens para a leitura de novo. Isso é algo muito, muito positivo. Mas assim, livros que eu vou ficar com um nacional que eu gosto muito, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis. Eu acho genial. Assim, eu vou ficar com o Fantasma da Ópera, da literatura francesa, que eu também eu gosto muito. E, assim, para ficar com um de fantasia, cara, um de Stephen King eu li pouco, eu li alguns de Stephen King, assim, de Nora Roberts, mas esses aí eu não costumo colocar muito entre os meus preferidos, porque é mais uma literatura realmente para desestresse. Assim, quando eu leio muito academicamente, eu leio muita literatura. Então, eu amo literatura inglesa também. Mas tem literatura espanhola, você pede coisas difíceis. Então eu fiquei com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Fantasma da Ópera e... eu vou ficar com o Conde de Monte Cristo também, da literatura francesa. Apesar de que literatura inglesa eu também gosto muito. Eu li Drácula de Bram Stoker, eu li todo, cara, é muito bom mesmo, assim. Frankenstein também, de literatura inglesa, eu li, eu gosto muito, mas eu vou ficar com esse. Eu vou ficar com o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e com uma literatura brasileira, Memória Póstuma de Brás Cubas. Se você não leu, leia, cara, é muito bom. Você vai conseguir compreender muito do cenário popular brasileiro. Só um filme eu assisti.
das Cubas, né? Mas você lê, é muito bom, você vai adorar. Tony, agora gostaria que você deixasse as suas considerações finais, né? Principalmente como você é historiador, professor de história, sobre a questão do voto. O voto que a gente está se aproximando aqui de uma eleição, né? A eleição de prefeito e vereadores. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações para as pessoas em casa votar em candidatos que tivessem propostas voltadas para a juventude, para a cultura no geral. Então, eu queria que você deixasse sua consideração final sobre a política daqui da nossa cidade. Bem, Alex, cara, eu quero agradecer demais, assim, parabenizar você pela sua iniciativa eu acho que a gente merecia algo nesse sentido, sabe, pra gente falar, pra gente expressar, pra gente atingir um público maior. A gente conhece desde a infância, a gente sempre gostou disso, a gente sabe o quanto é difícil gostar disso aqui onde a gente mora, principalmente na cidade de Sul, pra você ficar procurando as coisas, ficar catando. Então eu acho assim, a sua iniciativa maravilhosa, parabéns, torço demais pelo seu sucesso. Precisando de mim para qualquer coisa, seja para participar, seja para ajudar de outra forma, eu estou aqui à disposição, sabe? Você tem todo o meu respeito, admiração, carinho. E sobre a política, assim, eu entendo que a democracia é uma conquista, eu entendo que o sufrágio é um direito nosso, conquistado a duras penas. Então, eu acredito que a nossa população, principalmente os jovens, que é o nosso público maior, esse mainstream aqui, que consome cultura pop, ele tem que se conscientizar, ele tem que estudar políticas públicas, ele tem que estudar o que é economia, ele tem que estudar a cultura, ele tem que... E com isso vem a conscientização e vem o voto correto. Procurar votar em um candidato que apoie tudo isso, que tem um plano, um plano de governo, que tem um plano para a cultura, para a educação, que tem um plano para tirar os jovens da marginalidade. A gente sabe quanto isso vem crescendo aqui no Açu. A gente, cada várzea, antes não tinha preocupação com isso, mas você sabe que hoje isso é uma realidade aqui na nossa várzea. Então, que o jovem não enverede para essa ideia de vender o seu voto, de votar por paixão, mas que ele consiga se conscientizar, que ele consiga procurar aquele candidato que melhor representa as suas ideias, seja no plano econômico, social, cultural, histórico, tá entendendo? E ele vote, que ele vá votar, que ele não deixe de votar, porque o sufrágio, a democracia é uma conquista, é um direito nosso e nós temos que com sabedoria exercê-lo. Tony, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente se conhece desde a infância, né? A gente da geração que a cultura nos salvou, né? Eu devo muito à cultura, principalmente a cultura pop nerd. Então, pessoal, é isso. Agradeço vocês terem ouvido até aqui. Próxima semana tem mais com um novo convidado. E valeu, galera. Até mais. Abraço.